sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Aqui é o Ichigo Nerdola e aqui a gente fala sobre livros, moda e hobbies para garotas cristãs. Eu sou a Vanielle Medeiros e no vídeo de hoje a gente vai fazer um reset, de estação, que no caso é o outono. E aí eu gosto de fazer listas tematizadas, então para esse vídeo eu quis fazer listas de livros e de hobbies, especificamente dramas asiáticos para assistir. Eu poderia sim incluir nesse vídeo outros hobbies como filmes ou então até mesmo atividades como xadrez, por exemplo, que é algo que eu gosto, mas eu quis colocar o mínimo de coisa possível porque eu sinto que quando eu coloco muitas coisas na minha lista, eu acabo não cumprindo nada. Então eu quis ser assim mais humilde aqui nessa minha lista. Pra essa estação, eu tô muito numa vibe de cultura chinesa, eu sempre gostei muito, mas principalmente esse ano eu tenho assistido muitos dramas chineses e acontece que isso me influenciou muito pra fazer essa lista também de livros. Então, basicamente, os meus planos são ler muitos livros de ficção chinesa. Então, pra começar com essa lista de livros, Um Veneno Doce Sombrio. Esse aqui é a continuação de Uma Magia Destilada em Veneno. Ele é um livro, de cultura chinesa histórico. Então, basicamente, a gente vai ter aqui a época da dinastia. Contando a sinopse do primeiro livro, é claro, pra não ter spoilers. A gente vai seguir aqui a trama da nossa protagonista, em que ela se vê numa situação bem ruim, em que a irmã dela foi envenenada. E aí, pra salvar a vida da irmã dela, ela decide participar de uma competição disfarçada, fingindo ser a irmã dela. E nessa competição, basicamente, acontece no palácio, onde o vencedor vai ter um desejo concedido pela imperatriz, eu acho. Basicamente, essa competição, ela consiste em chás, então a gente vai ter ali, durante a trama, a arte da preparação do chá. Eu gostei bastante do primeiro livro, principalmente das descrições de cenários. Eu amo quando um livro, ele narra muito bem uma cena, um cenário específico, e tem uma cena específica de um palácio, assim, de um cenário que foi narrado, que até hoje, quando eu penso, eu fico, nossa, uau, sabe? Então eu gosto bastante disso. Então eu tô bastante curiosa pra ver a continuação também. Tem romance, tem bem pouquinho, tá? Não é o foco principal, não é o romance, mas tem um pouco de romance, teve química entre o casal. Eu tô curiosa pra ver como que vai desenrolar essa história e como que o livro vai terminar. Melodia Prateada, Chamas da Noite, mais um livro que também envolve chá. Esse é o terceiro livro do ano, se eu chegar realmente a ler, que tem a ver com chá. Também na sinopse conta aí uma parte da história se passando na casa de chá, especificamente o protagonista masculino. Ele vai salvar a nossa protagonista em uma casa de chá, então eu tô assim, pelo visto, estamos bem na vibe de chá. Enfim, e aí, basicamente, pelo que conta a sinopse, o protagonista masculino, ele é um cultivador de artes marciais. Esse livro pode se encaixar no gênero wuxia. Não vou explicar muito agora esses termos mais técnicos, porque eu vou deixar pra explicar mais quando eu for falar dos dramas. Então, por enquanto, só aguarda essa informação. Mas, basicamente, é um livro que tem fantasia, é histórico e também envolve wuxia, e as artes marciais. Eu nem preciso comentar, que a capa é muito linda. Se tem algo que sempre me ganha
muito nesses livros de ficção chinesa são as capas, que são sempre uma mais lindas do que a outra. Eu amo quando uma capa ela é cheia de detalhes e cheia de pequenas referências à história, sabe? A Filha da Deusa da Lua. Esse é um livro da duologia Império Celestial, o primeiro livro. E basicamente ele conta a história, né, da Filha da Deusa da Lua. Então ele é inspirado em uma deusa da mitologia chinesa. E aí, basicamente, a gente vai ter aí imortais. E vamos ter a nossa protagonista tendo que lutar bravamente contra aí um vilão. Eu não sei se esse livro ele vai ter enemies to lovers, porque eu tinha lido a sinopse e me deu uma sensação de que sim, mas eu não tenho como justificar, eu não tenho certeza. Então, o que eu posso confirmar aqui é que tem romance e que tem fantasia e também é histórico, então, enfim, isso já é o suficiente pra me fazer querer ler. E também tem a continuação que eu também acrescentei pra essa lista, Coração do Guerreiro do Sol. Também tem uma capa muito bonita e eu já quero aproveitar pra concluir a duologia, né? Outro livro aqui que também tem a ver com cultura chinesa, só que esse daqui se passa num período diferente, né, que todos os outros que eu comentei até agora são nesse ar mais épico, mas esse daqui específico, ele passa na época da República da China, então basicamente é um período que foi ali de 1910 a 1950, mais ou menos. Então é um período que eu gosto bastante da moda da época, da estética da época, inclusive na sinopse conta em que a protagonista feminina é uma ex-melindrosa, e aí a gente vai ter um enemies to lovers aí entre as seitas e os clãs, e eu tô bem curiosa, porque sempre quando uma história se passa nessa época, geralmente ela tem muita ação, ou tem espionagem, ou tem lutas, ou guerras. Então é algo que eu gosto bastante de ver. E, inclusive, eu coloquei esse livro nessa lista porque eu tô muito, muito ansiosa pelo lançamento de Overdue, que é um drama chinês, né? Alguns preferem falar como Verdot, né? De uma forma mais abrasileirada. Mas, assim, eu estudo pra caramba o sotaque britânico pra eu poder falar no meu sotaque britânico. Então, me deixa falar do meu sotaque britânico. Então, basicamente, meio que a vibe é parecida. Overdue também tem essa coisa de era republicana, também tem enemies to lovers, também tem ação, também tem essa vibe assim um pouco mais dark, então eu tô muito animada pra ler esse livro e principalmente pelo lançamento desse drama que eu tô há mais de um ano esperando e que logo logo vem aí. Se Deus quiser, espero muito que lancem logo, porque eu tô muito animada. A Arte da Guerra. Esse daqui é um livro que talvez vocês estranhem, porque eu coloquei esse livro aqui, né? Porque assim, eu leio livros clássicos, mas esse livro aqui em específico, né, não é muito assim do tipo de livro que eu leria normalmente, né? Não é o tipo de livro que eu estou habituada a olhar e falar, nossa, quero muito ler este livro, mas eu basicamente coloquei ele aqui porque eu sou escritora, né? Eu tô escrevendo romantasias e eu fui inventar de arranjar pra cabeça e num desses livros eu quis colocar cultura chinesa. É complicado falar de uma cultura da qual você não faz parte, então, no mínimo que eu posso fazer, né, fazer uma pesquisa bem feita. Esse livro, ele é sempre muito referenciado em todas as obras de época chinesas que eu assisto, que tenham lutas ou guerras. Sempre, sempre, sempre tem alguma cena em que alguns personagens, eles citam ou fazem alguma referência a esse livro aqui. Então, ele é um clássico da cultura chinesa. O meu livro, especificamente, ele é uma romantasia, também tem esses elementos épicos, históricos, e também tem guerras e lutas, então, né, gente, meio que acabou sendo obrigatório eu ler esse livro. Tres, A Garota do Mar Esmeralda, assim como O Veneno Doce e Sombrio, né, eu comprei ele na semana do consumidor na Amazon. Inclusive, eu vou deixar o link de todos os livros aqui na descrição, tá, o meu link da Amazon, porque aí, caso vocês forem comprar, vocês compram no meu link, que aí vocês vão estar apoiando o canal pra eu continuar gravando os vídeos, e basicamente também, pra vocês, o valor sai o mesmo, mas como eu sou afiliada, uma pequena comissão vem pra mim. E, gente, sério, essa capa aqui, ela é tão bonita, esse livro é tão bonito, gente, ele é tão bonito, capa dura. Eu amo livros em capa dura. Se eu pudesse, eu teria uma estante inteira só de livros de capa dura. E eu não tinha visto que ele tem algumas ilustrações, gente. Eu só vi isso aqui quando eu fui mostrar pra um primo meu, e aí, enquanto ele folheava o livro, ele viu. E aí, eu tô em choque, porque as ilustrações são muito bonitas. Tipo, olha isso aqui. Inclusive, esse daqui eu já comecei a ler, eu parei na página 21. Eu achei muito irônico que eu li 2 livros clássicos esse ano, mas nenhum deles me fez ter que parar pra ficar refletindo e pensando quanto a esse daqui. Por quê? Porque, basicamente, o autor, né, inclusive, ele é muito conhecido pela criatividade dele. Ele é um dos autores mais renomados da fantasia atualmente. E, assim, gente, realmente, eu tive que parar, assim, pra ficar tentando criar cada cenário na minha cabeça. Por exemplo, aqui, basicamente, a sinopse conta a história da Tres, que ela é uma garota que mora em uma ilha no formato de dedo. Basicamente, ela mora numa rocha, numa ilha no formato de dedo. É uma ilha de rocha no formato de dedo. Então, assim, sabe? Tem umas descrições que aí eu tenho que ficar parando pra pensar e refletir, enfim, pra usar da minha criatividade. Então, eu estou lendo devagarinho, sabe? Pra poder criar as coisas.
na minha cabeça sem me confundir. E uma das coisas também que eu achei muito interessante é que esse mar aqui, que quando eu vi esse título, eu achava que realmente estava se referindo ao mar, à água. Mas não, o mar específico desse livro, na verdade, é um mar de areia. Um tipo de areia alienígena. Enfim, tem toda uma explicação aqui, que é uma areia que cai da lua, enfim. E eu achei muito interessante, muito ousado do autor, como ele cria cada coisa, como ele pensa numas coisas bastante fora do comum. Eu gosto, assim, de mentes criativas. E eu estou bem curiosa pra ver no que mais ele vai criar e no que mais ele vai inventar ao longo dessa história. A Ruína de um Reino. Esse livro aqui, ele saiu fora do estoque na Amazon, então eu comprei ele pela editora Literalize. Inclusive, eu vou deixar o link aqui também, caso vocês queiram comprar pela editora. E veio brinde, né? Já falava no site mesmo que ia vir brinde, mas eu fiquei em choque quando chegou, porque eu não esperava vir o tanto de brinde que veio e que eles caprichassem tanto, assim, no envio, sabe? Dá pra perceber quando uma editora, ela se importa muito com os leitores, com os clientes. E eu amei a forma como proporcionou uma experiência, assim, muito boa, de vários brindes e tudo, assim, muito delicado, tudo, assim, feito com muito carinho, tudo muito bonito também. Eu acho as capas, todas as capas dessa editora, uma mais linda do que a outra. E não é uma publi, tá? Mas coisas boas precisam ser faladas, bem que poderia ser. Eu tinha que falar, tinha que elogiar, porque realmente me surpreendeu muito. Eu já tô doida pra ler isso aqui, basicamente é uma romantasia entre um pirata e uma sereia. Eu não sei muito mais além disso, mas eu nem preciso, porque honestamente, só de ser romantasia entre pirata e sereia, já tem elementos o suficientes que me fazem querer ler este livro aqui. Capa dura, gente, tudo. Agora, esse livro aqui é com certeza o mais inesperado da lista. E por quê? Basicamente, esse livro aqui a minha mãe pegou emprestado de uma biblioteca, né? Assim, ela simplesmente viu esse livro aqui, pensou em mim e falou, nossa, tem a cara da Vanielle. E realmente acertou, né? Porque eu amo romance de época. E basicamente, esse livro aqui, né, como ela já trouxe pra mim, então, né, vamos ler, né? Basicamente, ele conta a história da senhorita Minerva Lane, que é uma personagem aí tímida, discreta, que usa óculos e prefere passar desapercebida, porque a última vez em que ela foi notada, meio que aconteceu um escândalo e aí ela teve que trocar de nome e de cidade. Então a gente não sabe exatamente qual é o segredo, qual é o passado dela, mas aí vai ter um encontro dela com o nosso Duque de Claremont. E aí, basicamente, o plano dela era passar desapercebida por ele, mas ele acaba ficando fascinado pela inteligência dela. Então acontece o contrário do que ela esperava. A gente vai ter um romance aí. Talvez também tenha casamento, porque aqui tá falando o segredo da duquesa, e eu não sei se ela já é duquesa ou se ela vira uma duquesa porque ela se casa com ele. Ele é um duque, né? Então também não sei, mas fiquei curiosa, quero ler, quero descobrir aí o segredo, quero ver aí o romance, como é que vai ser. É um romance de época, né? Deixa aqui pra ler também. E o último da lista de livros desse vídeo aqui é Deslizes do Coração. Esse aqui é uma ficção cristã, escrita pela Lavínia Queiroz, é um livro nacional. Basicamente conta a história desses dois protagonistas aqui que se conhecem desde a infância, mas em um determinado momento ele acaba voltando, e aí meio que acontece uma rixa entre os dois, porque a livraria favorita da nossa protagonista aqui, ela vai ser vendida pra ele pretende comprar essa livraria favorita dela, e basicamente ele pretende fazer alguma outra coisa com essa livraria. E aí ela claramente não está contente com isso, e aí meio que eles dois vão entrar numa competição com a dona da livraria, e aí eu tô assim, sabe, bem curiosa, porque aparentemente é um Revolt to Lovers, e assim, gente, gosto muito desse clichê, a gente tem romance de época, essa capa aqui, gente, eu coloquei esse livro aqui nessa lista, porque pra mim, esse livro, ele implora pra ser lido no outono. Olha isso aqui, gente, essas cores marrons, gente, isso aqui eu olho e penso, poxa, isso aqui é perfeito pra ler no outono. Se eu não ler isso aqui no outono, eu vou estar cometendo um crime. Agora, para os dramas dessa lista, a maioria, inclusive, são chineses. Quero muito assistir When the Destiny Brings the Demon. Esse drama, ele é um drama de transmigração. Eu gosto bastante disso, que é quando a protagonista entra dentro de uma história, de um livro. E aí, basicamente, ela vai transmigrar pra esse reino aí de fantasia e épico. E aí vai ter esse romance. Eu também vi umas cenas, assim, de edits, que, inclusive, geralmente eu sou muito convencida a assistir pelos edits. E, assim, eu vi que tem uma fotografia muito bonita, tem uns efeitos muito bons. Me deu até um certo orgulho como cidrameira, porque eu tô aqui assistindo dramas chineses desde lá pra 2017, e assim, quem já acompanha dramas chineses lá pra essa época sabe que antigamente a gente tinha o quê? Perucas horríveis, efeitos péssimos, e mesmo assim eu tô desde essa época, então ver dramas chineses com a superprodução que tem hoje, com efeitos muito bons, nível Marvel, superproduções enormes, cidades inteiras sendo construídas somente para a produção de um único drama, é simplesmente sensacional, e eu tô muito animada pra assistir esse. The Legend of the Female General. Basicamente, esse drama, ele conta a história
história parecida com Mulan. Ela vai aí se disfarçar de homem pra lutar na guerra no lugar do seu irmão. Mas basicamente a família dela meio que larga ela de lado em troca do irmão dela. E aí meio que ela se sente traída, né? Porque ela fez tudo isso pro irmão dela pra no final das contas simplesmente não ter valido de nada pra família dela. E aí ela decide continuar nessa jornada de guerreira, né? De militar, de ir embora da casa dela e continuar nesse meio militar, que é o que ela realmente sabe fazer e é muito boa nisso. E aí vai ter um romance dela também com outro protagonista masculino, que eu acho que ele também é general. E se eu não me engano, eles vão ter meio que uma rixa aí de início. Então, eu amo dramas de general. É um drama histórico, wuxia, tudo de bom. Till the End of the Moon. Eu já tinha começado ele há uns 2 anos atrás. Eu assisti mais a metade, mas aí eu parei, porque eu não tava num período muito bom. Nessa época eu não tava conseguindo assistir, nem ler muitas coisas. E aí acontece que agora eu quero muito continuar, porque eu amo esse drama. Ele é muito bom. Eu realmente só parei porque eu não tava num período muito bom. Então eu pretendo recomeçar ele do zero, né? Eu não lembro de muita coisa e eu sei que a história ela é bem extensa, bem complexa. Acontecem muitas coisas no decorrer do drama. Tem muita coisa que eu não lembro. Também é um drama que vale muito a pena reassistir. A história da garota de pérolas. E uma das coisas que mais me faz querer assistir esse drama é porque os 2 atores principais, eles já fizeram um casal, só que o casal secundário de The Long Ballad. Então, eu sei que esse casal ele tem muita química. Eu gosto muito dos 2 atores. Já foi motivo suficiente pra me convencer e ainda por cima, gente, o figurino, a fotografia, tem cenários no deserto. E, gente, eu gosto muito de histórias que se passam no deserto. Contar a história de uma mergulhadora de pérolas. Então, vai mostrar ela passando por esses momentos difíceis, tentando ter a sua vida nesse ramo de pérolas e de joias, que não é um ramo muito fácil. E aí, enquanto isso, vai ter esse romance. Então, eu vi também que parece que é Enemies to Lovers. Então, mais um motivo pra eu querer assistir. Story of Cunning Palace. Esse drama, ele é com Zhang Linhe, o mesmo ator que eu tô assistindo agora. Pursuit of Jade. É um drama que eu não coloquei nessa lista porque eu já tô finalizando ele, mas basicamente ele é um Enemies to Lovers e aí conta a história da protagonista que era uma imperatriz que parece que foi deposta e aí justamente ela renasce, só que aí quando ela renasce ela pretende ficar bem longe da realeza pra que as coisas não aconteçam novamente, mas ela já se vê novamente envolvida ali com a realeza e com o mesmo personagem que foi o responsável pela desgraça dela na outra vida. E aí a gente vai ter um Enemies to Lovers assim, bem Enemies to Lovers mesmo. Eu gosto de dramas assim bem tensos, em que as coisas não são fáceis. Eu gosto muito de coisas que tem bastante Enemies to Lovers. O casal parece ter uma química sensacional, uma tensão terrível. E eu gosto muito dos atores também, né? Tanto da Bailu quanto do Zhang Linhe. Everlasting Longing é um drama que eu já tô assistindo. Ele é muito bom. Também é outro drama de general. E basicamente conta a história aí de um general que ele tá em busca de uma vingança, porque um tal do Jun Feifan, que tem algo relacionado com a morte da família dele. Mas, aparentemente, esse tal do Jun Feifan é uma garota, que na verdade é uma mulher de uma família de comerciantes. E aí, como nessa época as mulheres comerciantes, elas não eram aceitas, então ela meio que se passa ali de homem. E aí, nisso, eles vão acabar tendo os seus caminhos cruzados em um determinado momento. Então vai ter um romance aí, é um Enemies to Lovers. Então muitas coisas acontecem e o casal tem uma química absurda. Eu gosto bastante dos atores também. Love in the Clouds, esse é um drama que eu tava esperando há mais de um ano pra poder assistir. E quando lançou, eu acabei não conseguindo ver, e aí eu tô assistindo ele agora, e tá muito bom. Ele é um Enemies to Lovers também, é um drama histórico também, o Wuxia. Inclusive, acho que eu fiquei devendo de explicar pra vocês o que é o Wuxia e Shanxia, né? O Wuxia é um drama de artes marciais, então basicamente vai ter aí cultivadores, tem essa técnica do cultivo, e aí artes marciais, e aí também tem a ver com a medicina tradicional chinesa, que acredita na energia vital do corpo, Qi. E aí, no caso, o Shanxia é um drama que se passa ali entre imortais, e aí tem os 3 reinos, o reino celestial, o reino mortal e o reino demoníaco. E aí a gente tem essa alta fantasia. Enfim, o Wuxia também pode ter fantasia ou não. Love in the Clouds é um drama que tem tudo que eu gosto. Tem casamento de fachada, tem enemies to lovers, tem fake dating. Então, assim, tem muitas coisas legais, elementos muito bons. Os atores, eu amo os atores. É com a Lu Yuxiao e o Ho Min-hao. E a química deles é muito boa. E assim, a cinematografia, a fotografia, os cenários, o figurino, tudo muito lindo. É um drama, assim, pra você assistir realmente e aproveitar cada cenário e
Eu amo. Love Beyond the Grave é um dos dramas que eu vou estar acompanhando aí nessa temporada, né? E ele tá pra ser lançado agora, né? E basicamente ele conta a história de uma fantasma, algo assim, que ela não consegue ter os 5 sentidos, mas ao mesmo tempo ela é muito poderosa. E aí ela vai fazer um acordo com um humano, que também é um general. E aí, nesse acordo, ela pede pra ele, em troca, os 5 sentidos que ela não consegue ter, que seriam a audição, visão, etc. E aí a gente vai ter um romance. E aí, tipo, ela é uma personagem bem poderosa, mas também, assim, bem perigosa. Parece que os últimos 22 maridos dela morreram, então eu não sei muito o que esperar desse romance. Tem muita fantasia e parece que ela é imortal também, então muitas coisas acontecendo aí. Outro drama também, que inclusive é o único drama coreano que eu coloquei nessa lista, mas eu deixei porque eu não podia deixar de fora, porque vai estar lançando agora e eu tô esperando ele há mais de um ano também, assim como Love Beyond the Grave, que é Perfect Crown. Basicamente esse drama, ele tem ali realeza, então ele se passa na nossa época atual. O nosso protagonista masculino, interpretado pelo Byung-suk, ele é da realeza, acho que um príncipe, só que ele tem um título, né, de nobreza, mas ele não tem a riqueza. Já a nossa protagonista feminina, ela tem a riqueza, mas ela não é uma nobre. E aí, eles meio que vão fazer um trato juntos, né, um acordo, porque um tem o que o outro precisa, aparentemente. Faz muito tempo que eu li a sinopse, tá, gente? Não posso tá dando informação errada, mas até onde eu lembro, é isso aí. A gente vai ter um casamento de conveniência, e assim, gente, já deixei bem claro que eu amo casamento de conveniência, então eu tô bem animada. É simplesmente interpretado pela IU e pelo Byung-suk. Assim, pra mim isso foi um baita de um presente de aniversário, porque basicamente os últimos episódios vão estar lançando ali bem na data do meu aniversário ali, dia 14 de maio. How Dare You? Outro drama de transmigração. E esse drama aqui, nunca vi antes histórias em que os dois protagonistas eram transmigrados. Eu já vi histórias em que a protagonista feminina transmigrava, assim, pra um livro, pra um jogo, mas nunca os dois juntos. E aí os dois protagonistas vão ser transmigrados pra esse livro. E aí parece que tem casamento também, eles vão ser transmigrados pra realeza, então eu acho que eles vão ser reis, eu acho, algo assim, porque pelas cenas que eu vi pelos edits, sei que tem realeza, sei que tem casamento. Também é outro que eu tô bastante animada, bastante empolgada. A gente também tem uma fotografia linda demais, eu tô apaixonada pela fotografia. A Won Churan também é uma das atrizes que eu acho mais lindas, é a mesma atriz que faz Overdue, então enquanto ela não lança esse, vamos assistir outros trabalhos da gata. E também tem o Chen Lei, que é outro ator também, que eu já assisti outras coisas com ele e eu gosto bastante. E pra terminar essa lista aqui, que já ficou enorme, acho que vocês não me aguentam mais falando, nem eu aguento mais falar nesse vídeo, pra ser honesta, é Moonlight Mystique. Os maiores motivos pra eu ter colocado ele nessa lista é porque tem muitos tons de roxo, sim. Talvez pra você não faça muito sentido isso ser um motivo suficiente pra querer assistir alguma coisa, mas pra mim, eu sou uma pessoa muito convencida pela estética, pela cinematografia. Assim, roxo é a minha cor favorita, então eu gostei muito da cinematografia desse drama e ele tem muitos tons de roxo. E isso pra mim foi motivo suficiente pra eu querer assistir, tá? Parece estar uma super produção muito bonita. Eu lembro na época que foi lançado, eu vi o trailer, então eu acabei não assistindo na época, mas hoje em dia eu fico pensando assim nesse drama e vendo assim os edits, e aí me faz querer assistir, tá? Vai ter fantasia, coisas épicas e históricas. E essa foi a lista de hoje, gente. Nesse vídeo eu quis focar nessa parte que fala sobre livros e hobbies do canal. E aí pra parte de moda, em um dos meus próximos vídeos, com certeza, eu vou estar fazendo aí alguns looks para o outono, né? Esta estação. Então, aguardem, tá? Porque eu quero muito fazer esse vídeo. O outono e o inverno são as estações que eu mais gosto de criar outfits. Estou bem animada, espero que vocês também estejam. Comentem aqui, deixem nos comentários, gente. Não se acanhem, tá? Podem compartilhar o que vocês pretendem fazer nesse outono. Afinal, eu tô aqui fazendo esse vídeo só porque justamente eu queria muito compartilhar com vocês. Então, compartilhamento é uma troca, né? Então, por favor, comentem também o que vocês pretendem pra esse outono. Se vocês querem assistir alguma coisa, ler alguma coisa, quais são os planos de vocês, se vocês já leram ou assistiram algum desses títulos mencionados no vídeo. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritas. E eu espero muito ver vocês no próximo vídeo também. Beijinhos, tchau!